Olá, você viu? Edital publicado para o concurso da Secretaria de Educação de Araxá. A banca é IBGP. São 363 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração chegando aí a R$ 3.300 por mês. Nada mal. A inscrição de 30 de maio a 29 de junho, provas dia 30 de julho, tá? Você conhece essa banca IBGP? Você sabe o que a banca vai cobrar da matéria mais bonita do mundo, que é o português, mas que também é aquela que mais reprova em concurso público? Pois é, eu vou aqui conversar um pouco com você a esse respeito. Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com concursos públicos. Então vamos lá. Bem, eu peguei aqui o nível superior. O nível médio, o nível técnico, né, não difere muito disso daí não. Às vezes é nível fundamental. O que eles cobram aqui dentro é aquilo baseado mesmo no texto e com basicamente a mesma cobrança, mas de uma maneira mais leve. O que nós temos aqui é o seguinte, eles cobram o texto, a compreensão e a interpretação, ou seja, a compreensão, que é o ato de entender, então as respostas estão explícitas, escritas no texto, e a interpretação, que as respostas estão implícitas, então você precisa analisar aquilo que vem pressuposto, aquilo que vem subentendido. Precisamos saber o que significam esses termos, afinal de contas, esse termo aparecendo no enunciado, isso determina como você acha a resposta no texto. Também vem a questão dos tipos textuais, a tipologia. Aí vem, você sabe a diferença, por exemplo, de um texto argumentativo para o expositivo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Pois é, então temos que conhecer isso. E também a questão dos gêneros textuais. A diferença entre uma notícia e uma reportagem, a diferença entre um conto e uma crônica, eles cobram isso e a banca IBGP gosta de cobrar isso. Variação linguística, você sabe que você pode ter marcas de regionalismo num texto, você pode ter marcas de oralidade, o seu texto está escrito num registro informal ou formal? Então precisamos conhecer todos esses termos e compreender isso dentro de um texto. Existe uma marca de interlocução no texto? O que é uma interlocução? É uma conversa. Mas como você descobre isso no texto? Nós temos os discursos direto, indireto e indireto livre, que a banca também gosta de cobrar. A questão de coerência e coesão textuais, isso aparece muito quando a gente trabalha, por exemplo, os pronomes, os verbos, a questão das preposições e conjunções, tudo isso aí determinando uma união entre termos, entre parágrafos, entre ideias, e dependendo do termo que você usa, isso vai favorecer ou prejudicar a coerência dentro do texto. Aparece também a questão das estratégias argumentativas. Quando esse texto é um texto argumentativo, o que o autor utiliza para poder argumentar? Ele utiliza, por exemplo, o argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É exatamente quando ele usa uma autoridade no assunto, a fala dessa autoridade de forma direta ou indireta, ou até indireta livre, para poder reforçar aquilo que ele pensa. Existem várias estratégias, temos que conhecê-las. Quando se fala em morfologia, pode-se falar de processo de formação de palavras e também nas classes de palavras. Poderia aparecer a estrutura, mas a estrutura de palavras não vem aqui dentro. A formação esse texto, essa palavra é formada por derivação ou composição? E se for composição, por exemplo, é justaposição ou aglutinação? Então temos que aprender isso. Quando se fala de classe de palavras, são aquelas 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção. Pois é, mas não é
apenas identificar essas classes, mas também saber flexionar quando for classe que admite flexão e quando não admite flexão, e também, muita atenção, o emprego. Então, observe que aqui é falado para gente sobre a questão do emprego dessas palavras. Então, você vai perceber aqui que aparece para gente o emprego dos substantivos, aparece aqui o emprego dos modos e tempos verbais, quer dizer, dos verbos, as vozes, mas não é só isso que eles cobram de emprego, não. Nós temos, por exemplo, aqui aparecendo o emprego, veja, dos pronomes. Você sabe quando você usa um pronome pessoal reto ou um pronome pessoal oblíquo? E se for o pronome oblíquo átono, né? O ou lhe. Você sabe quando você usa o o e o lhe? Outra coisa, você sabe se esse pronome pessoal oblíquo átono, ele fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Ou seja, próclise, mesóclise e ênclise? E isso não é só o pronome pessoal, né? O pronome relativo, você sabe quando você usa o cujo? E você sabe quando você usa o onde? E se for aonde? Então, tudo isso precisa ser estudado. Veja que aparece aqui a estrutura da oração e do período. Então, aqui aparece a questão da sintaxe, o sujeito, o predicado, transitividade verbal, complemento nominal e adjunta de nominal. Você sabe a diferença? Pois é, a gente tem que olhar não só esses aspectos sintáticos, mas semânticos. Sempre que aparece o termo semântica, semanticamente, isso está falando em sentido. Então, é sempre analisado o termo em relação ao sentido que emprega ali na frase. Quando eu falo, recebemos notícias do repórter, pode ser que o repórter tenha enviado a notícia ou enviaram a notícia a respeito dele. Isso determina se isso é um complemento nominal ou se é uma adjunta de nominal. Então, o sentido está diretamente ligado ao aspecto sintático. E aí, tem a concordância, a regência, a crase, a pontuação, que está tudo diretamente ligado aos aspectos sintáticos da frase. E quando falamos de ortografia oficial, não está falando só de usar S ou Z, por exemplo, mas os parônimos e os homônimos, o infringir ou infligir, aquelas expressões que causam dificuldades, afim junto, afim separado, o uso do porquê. Também aparece aqui o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica. Ou seja, é muita matéria, sim, para ser estudada. E como você vai estudar isso? Eu pego uma gramática e aí, quando eu pegar essa gramática, eu leio a gramática toda e eu estudo. Afinal de contas, eu passei a minha vida estudando isso. Olha, você tem que observar as referências desta obra. Veja que não é pouca coisa, não. Só gramática eu tenho aqui, ó. A gramática do Bechara, a gramática do Celso Cunha, que são duas gramáticas muito grandes. Nós temos aqui essa obra do Otto Mossi Garcia, Comunicação em Prosa Moderna, que também é uma obra muito grande. Veja que temos aqui uma especificamente sobre o novo acordo ortográfico, mais uma sobre o novo acordo ortográfico, tá? Então não é pouca coisa. Precisamos saber estudar para banca e BGP. Você diz, mas como eu estudo isso tudo e ainda faço o exercício da banca para que eu possa conhecer, né, o que essa banca cobra, como essa banca cobra? Pois é, eu criei o meu curso de português em questões da banca e BGP. Como funciona esse curso? Você recebe lá uma primeira prova da banca e BGP, uma prova atual, e você vai resolver esta prova. Você vai corrigir logo em seguida, e aí, quando você corrigir, você vai anotar as suas dúvidas. Logo depois, você assiste ao meu vídeo.
Lá no meu vídeo, eu vou explicar para você desde o enunciado até a última letra. Eu trabalho todas as opções, explicando por que é uma, por que não é outra, tá? Mostro pegadinha ou dicas que podem aparecer no enunciado. E aí, vamos supor que essa questão envolva complemento nominal e adjunta de nominal. Eu explico para você essa diferença de uma maneira rápida, direta e que realmente funciona. E aí eu chego à resposta. E assim eu vou fazer com 100 questões da banca IBGP. O que vai acontecer? Você terá resumos diretos, importantes e eficazes para você poder compreender o assunto. Você conhecerá a banca, você conhecerá as pegadinhas e aí você estuda de verdade. Depois que você fizer isso com a primeira prova, o que você faz? Ainda ficou em dúvida? Mande a pergunta para mim. Eu vou responder diretamente para você. Pronto, não há dúvida nenhuma aqui. Eu também passo para você PDFs pequenos, simples, mas que são importantes para que você leia e eu vou avisando. Olha, essa questão número 2 é uma questão de conjunção, então você precisa estudar o PDF de conjunções. Então eu explico conjunção, mostro letra por letra e ainda aviso do PDF. Pois é, depois que você fez isso, você passa para a próxima prova. Pois é, são 100 questões analisadas letra por letra com o conteúdo necessário explicado ali, certo? Bem, você conhece a banca IBGP? Não? Então vamos lá que eu tenho 2 questões aqui para resolver com você. Uma da banca IBGP 2019, para assistente em contabilidade. Então foi dito o seguinte: leia as palavras retiradas do texto: existência, espécie, agência e transparência. A regra que explica corretamente a acentuação dessas palavras é: então nós temos que lembrar que quando nós falamos de acentuação gráfica, existem aquelas regras básicas, a regra das proparoxítonas, das paroxítonas e das oxítonas. Você sempre olha a palavra de trás para frente, nunca do início para o fim. Então você tem, por exemplo, a palavra café, ela tem 2 sílabas. Então nós teremos aqui o K e o Fé. Ela não tem antepenúltima. Se a sílaba está acentuada, é claro que ela é a sílaba tônica. Então essa palavra é oxítona. Agora, se for a palavra árvore, você vai ver que a sílaba tônica é ar. Então essa palavra é proparoxítona. E se for a palavra proparoxítona? Proparoxítona. Só me interessam as 3 últimas. Então esta palavra também é proparoxítona. Certo até aqui? Agora, o que acontece é que nós temos um caso especial com essas palavras que apareceram aqui. Porque a nossa dúvida é: eu digo existência ou existência? Porque se eu digo a primeira, essa palavra é paroxítona. Se eu digo a segunda, essa palavra é proparoxítona. E você vai observar que a gente pode se perder nisso. O que acontece? O Celso Cunha, que é um dos autores lá, da nomenclatura gramatical brasileira e uma das obras propostas para você estudar, diz o seguinte: quando você tem esses finais nas palavras, os finais IA, IE, IO, EA, EO, OA, UA, UE e UO,
quando isso está no final da palavra, seguido ou não de S, sendo átono. Então, não é o caso, por exemplo, de secretaria, porque aí o ri é tônico. Está falando do átono, é o caso de secretária. Diz ele, essas palavras você pode pronunciar como quiser, mas na divisão silábica nós teremos ditongo. Sendo ditongo, nós teremos existência paroxítona, espécie paroxítona, agência paroxítona e transparência paroxítona. Então, são paroxítonas terminadas em ditongo. Observe que a letra A diz, as formas verbais terminadas em A, E, O, tônicos, seguidas de las e los, são acentuadas. Não, nós não temos aí formas verbais. Existência, espécie, agência e transparência são substantivos. Os vocábulos oxítonas terminados em A, E, O são acentuados. É verdade que as oxítonas terminadas em A, E, O, em são acentuadas, mas aqui não são palavras oxítonas. Letra C. Os vocábulos paroxítonas terminados em is e us são acentuados. É verdade, se eu falar juris é acentuado, se eu falar bônus é acentuado, mas aqui nós não temos paroxítonas terminadas em is e us. Agora, os vocábulos terminados por ditongo, oral, átono, crescente ou decrescente, são acentuados. Então, aqui está dizendo ditongo, átono, tá? Sim, eles não usaram o termo paroxítona, mas quando fala os vocábulos terminados nisso, eles podem, então, aqui incluir paroxítonas. Zezé, eu não lembro o que é oral, o que é nasal, eu não lembro o que é crescente, o que é decrescente. Obviamente que tudo isso eu explico para você durante o nosso curso, tá? Então, a resposta aqui será a letra D. Atenção! A outra questão diz o seguinte, IBGP também, de 2021, foi do Sejusp, e diz, atualmente o CREAS atende cerca de 70 jovens infratores, a maior parte dos casos por envolvimento no tráfico de drogas. A palavra em destaque é criada pelo processo de derivação denominado. Normalmente, quando a gente está falando em derivação, a gente está falando da anexação de afixos. O que são os afixos? São os prefixos, que é aqueles que se colocam antes da palavra. Por exemplo, desleal. Então, eu tenho aqui o prefixo des, que se coloca antes da palavra leal, e o sufixo é aquele que se coloca depois. Então, eu tenho a palavra leal e eu coloco o sufixo dade, daí deslealdade, certo? Não é só isso, existe, por exemplo, a derivação regressiva, imprópria, tudo isso a gente explica para você na questão durante o curso. Agora, neste caso aqui, eu tenho a palavra envolvimento. Então, eu tenho a palavra envolver e esta palavra ganhou um sufixo, que é o sufixo mento. Então, se ela ganhou um sufixo, nós temos aqui uma palavra formada por derivação sufixal, como aconteceu com lealdade. Zezé, mas o que é parassintético? O que é impróprio? Qual a diferença da derivação prefixal e sufixal para parassintética? Temos dicas excelentes para você poder saber isso. Isso daí você vai aprender comigo, tá? De uma maneira extremamente simples, direta ao assunto, sem ficar dando voltas. Bem, conheça então esse meu curso IBGP em Questões e aproveito também para convidar você a conhecer o curso de informática do Paulo França.
É impossível você não fechar uma prova de informática estudando com o Paulo França, tá? Você pode adquirir a dobradinha, pode estudar comigo e com ele, e você não vai se arrepender da qualidade do nosso curso. Temos um curso com muita qualidade que você vai se sentir muito bem preparado para fazer a prova e com um precinho muito humano, você pode ter certeza. Entre no nosso site para você ter mais informações. Eu aguardo você para que a gente consiga conquistar o seu sonho de ser aprovado nesse concurso. Está certo? Muito obrigada, fique com Deus. Paz e luz para você.